Se você não souber identificar essas células, você vai liberar um exame errado e o médico vai ficar surtado. E vai ser aquela coisa toda no laboratório, revisão de lâmina, o que é que aconteceu, que esse resultado não está compatível com o quadro do paciente. E quais células são essas, Larissa? Não sei. Hoje vamos falar para vocês como diferenciar os neutrófilos hipossegmentados dos neutrófilos imaturos, porque muita gente ainda tem dúvida em relação a isso. Muitos alunos ainda perguntam a gente, é um neutrófilo hipossegmentado? É um mielócito? É um meta? É um bastão? Afinal, que célula é essa? Pessoal, diante dessa situação, diante dessa dúvida, a primeira coisa que a gente tem que ter é calma. Calma só. Vamos falar inicialmente sobre as características das células, porque além de conhecer as características da célula, é muito importante a gente avaliar o contexto, que é mais um dos 6 que a gente usa lá na metodologia do time Atlas. Quando a gente fala de neutrófilo hipossegmentado, quais são as características desses neutrófilos, dessas células? Os neutrófilos hipossegmentados, pessoal, são neutrófilos em que ocorreu uma falha, um defeito na segmentação nuclear daquela célula. É uma segmentação nuclear incompleta. A célula, ela segue o seu processo maturativo todo. E a única coisa que não ocorre é essa segmentação como ela deveria ocorrer. Mas a gente tem ali uma célula com a cromatina madura e também um citoplasma maduro, aquele citoplasma rosado com seus grânulos rosados. E quando a gente fala de células imaturas, células que vêm anterior ao neutrófilo, a gente vai ter uma cromatina um pouco mais frouxa, metamielócito, mielócito, por exemplo, a gente vai ter também outras características em relação à cromatina e até em relação à relação núcleo-citoplasma. Nos neutrófilos hipossegmentados, nós podemos observar essas células com o núcleo apenas bilobulado e nesse caso, pessoal, ele parece um óculos Ray-Ban ou ele pode aparecer como se fosse um grão de amendoim também. O que vai te chamar a atenção nesses casos de hipossegmentação é que a gente vai ter uma cromatina bem condensada e o lóbulo aqui ele é mais arredondado do que o normal. É bem característico a gente observar neutrófilo hipossegmentado assim. Mas não é só dessa forma que vem o núcleo. Ele pode vir também abastonado, né? Bastonado. Ou ele pode vir até com um núcleo esférico, um núcleo completamente arredondado, sem essa segmentação aqui. E é como eu ilustrei aqui para vocês com esse desenho. Nesse caso, a gente vai ter mais uma vez uma cromatina condensada. A gente vai ter um citoplasma maduro, um citoplasma rosado, com os grânulos rosados, e também a gente vai ter, pessoal, uma relação núcleo-citoplasma mais baixa do que a gente observaria se a gente tivesse com um caso aqui de um mielócito. Além da relação núcleo-citoplasma do mielócito ela ser maior, a gente vai ter uma célula com a cromatina mais frouxa. E outra coisa que vai te ajudar nessa análise, além de perceber essas características de núcleo-citoplasma em relação núcleo-cromatina, é o perfil da célula, é o perfil das células e também o perfil da lâmina, o perfil que aquele paciente tem, o perfil do hemograma daquele paciente. Já vi situações, pessoal, em que exames de rotina, exames admissionais, eles foram liberados aí com mais de 50% de bastões. Imagine, no mínimo, é estranho, né, chamar atenção, paciente sem clínica, exame admissional, cerca de 6.000 leucócitos ainda dentro do valor de referência, com essa quantidade exagerada de bastões no paciente totalmente sem clínica. A gente libera um resultado desse, o que é que acontece? Não sei. O médico ele liga imediatamente para o laboratório e quer saber o que aconteceu. Os neutrófilos hipossegmentados é muito importante a gente reconhecer e reportar no laudo a presença de hipossegmentação nuclear em raros, alguns ou na maioria dos neutrófilos. Esses neutrófilos a gente vai contar como neutrófilos, porque são neutrófilos maduros. A gente não vai contar como um bastão ou como um mielócito, porque não são células diferentes. Então o médico ele vai ligar, ele vai questionar o laboratório e vai encaminhar até o paciente para fazer em outro laboratório para confirmar. Aí imagine se esse paciente
vai lá no outro laboratório e esse resultado é liberado com os neutrófilos normais, quantidade normal, e apenas com observação de presença de hipossegmentação nuclear. Vocês percebem como muda, como é diferente? Por isso que é extremamente importante a gente conhecer e reconhecer esses neutrófilos hipossegmentados. O perfil da lâmina vai te ajudar muito, a quantidade que eles aparecem também pode te ajudar. E, em relação à quantidade, não se apeguem tanto porque temos algumas situações. Esses neutrófilos hipossegmentados, eles também são chamados de neutrófilo Pelger. Por quê? Porque é comum de aparecerem na anomalia de Pelger-Rouet. Quer dizer, uma característica da síndrome, a hipossegmentação. Mas eles não só aparecem nessas condições, eles podem aparecer também em outras condições, como por exemplo, em alguns tipos de leucemias mieloides agudas. E também, pessoal, pode aparecer em alguns casos de síndrome mielodisplásica e outras condições. Esses casos, que não é a anomalia, a gente chama de pseudopelg. A gente precisa identificar se é um caso de pseudopelg ou se é uma anomalia. A gente não faz essa diferenciação assim no hemograma, mas pelo perfil da lâmina a gente suspeita de um caso ou de outro. Mas o que é que a gente vai falar? A gente vai colocar a presença da hipossegmentação no laudo. Lembrando, pessoal, que esses casos de pseudopelger, além da hipossegmentação dos neutrófilos, a gente pode observar também outras alterações do hemograma. E nesses casos, pessoal, de pseudopelger, vocês podem ter outras alterações, como, por exemplo, anemia, plaquetopenia ou outras alterações displásicas de outras células também. Então, fiquem atentos a essas situações. Considerem sempre o contexto da lâmina, avalie as características das células e tenham calma no momento dessa identificação. Desconfie se vocês estiverem achando que tem muitos bastões naquela lâmina para um paciente sem clínica. Será que são bastões mesmo? Mas tem os neutrófilos hipossegmentados. Como é que tá a cromatina? Tá mais condensada ou ela tá mais frouxa? Isso tudo vai te ajudar na identificação. Além disso, pessoal, quando a gente tem os neutrófilos imaturos, muitos equipamentos eles liberam pra gente a presença lá de flag de IG, que são os nossos granulócitos imaturos, que inclui aí metamieloprodon, e tem aí esse flag de left shift indicando o desvio à esquerda, aparece bendis, que são os bastões. E quando a gente tem esses casos que tem os neutrófilos hipossegmentados, tem outras alterações do hemograma, assim, alterações série vermelha ou plaquetária, outras alterações a nível de leucócito, o equipamento ele geralmente ele não reconhece esse tipo de célula e muitas vezes não tem flag, é uma amostra que não flag em outro parâmetro, pode passar aí despercebida no laboratório, tá bom, pessoal? Comentem aqui se vocês já tiveram essa dúvida aí para diferenciar neutrófilos hipossegmentados de neutrófilos imaturos, porque depois dessas dicas eu tenho certeza que vocês não vão mais ter dúvida. Comenta aqui o que vocês acharam e um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.